Nós, brasileiros, mereceríamos ser estudados, porque nós conseguimos tirar proveito em todas as situações. Nós temos um jeitinho brasileiro para tudo, e é engraçado até mesmo para economizar combustível. O indivíduo está dirigindo o seu carro. Aparece uma descida e o que vem na sua cabeça? Eu vou colocar o meu carro no ponto morto e vou economizar combustível na descida. É a famosa expressão, colocar o carro na banguela, descer na banguela. Porém, a injeção eletrônica frustrou os planos dos brasileiros, porque em tempos atuais, nós já não mais economizamos na banguela, talvez até gastemos mais. E ainda desgastamos o freio, outras peças do carro, preparando um caminho para um acidente futuro. Você deve estar pensando, o padre está doido ou ele quer dar uma aula de mecânica? Nenhuma das duas coisas, nem doido, nem mecânico. Estou dizendo isso porque esta atitude encontra uma relação com a nossa vida de fé. E é precisamente aqui que entra o evangelho que nós ouvimos. Tem muito cristão que tem mais medo do diabo do que temor de Deus. Isso é muito perigoso. Ter mais medo do diabo do que temor de Deus. Ficam pensando quais são as grandes coisas que me levarão para o inferno. Quais são os grandes pecados que vão me distanciar de Deus? Quais foram os grandes esforços que Adão e Eva tiveram que fazer para perder a amizade com Deus? Quais são os grandes esforços que a humanidade precisou fazer para merecer o inferno? Às vezes fazemos esses raciocínios em nosso modo de pensar. Tem muito cristão que se pauta por este pensamento, mas o esforço nunca constituiu uma forma de ir para o inferno. Nós sempre devemos nos lembrar, o esforço é para ir para o céu, porque para ir para o inferno é muito fácil. Para perder a nossa alma é muito fácil. Para se entregar ao diabo é muito fácil. Difícil é encontrar o caminho para a amizade com Deus. Difícil é trilhar um rumo para o céu. O céu como Jesus nos ensinou. Não o paraíso terrestre que o mundo tenta descer na nossa garganta e fazer-nos engolir. Não. O céu como Jesus nos ensinou. Aquele céu da porta estreita. Aquele céu como o caminho de cruz e renúncia. Jesus mesmo nos disse, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. É o primeiro esforço. Deixar as nossas vontades, deixar os nossos próprios gostos. Tome a sua cruz e me siga. É difícil ir para o céu. O céu como um esforço para perdoar os inimigos. Ir para o inferno, queridos irmãos e irmãs, é muito simples. Não dá tanto trabalho, não é necessário tanto esforço. Coloque a sua vida no ponto morto e a deixe descer, igual um carro na banguela. Com certeza nós iremos para o inferno. Não precisa nem mesmo empurrar. Basta a nossa falta de vontade, a nossa falta de esforço, a nossa falta de dedicação. Basta a nossa consciência corrompida para nos perdermos facilmente pelos caminhos do mundo. Se a sua vida na banguela não se espatifar de imediato, fique tranquilo. Aos poucos as peças vão se desgastando. E mais cedo ou mais tarde você vai ficar sem freio. Mais cedo ou mais tarde nós ficamos sem freio se nós não engatamos bem a nossa vida com o esforço da virtude, com o compromisso do amor concreto, com a solidariedade, com a fé em Deus, com a participação na igreja. A tragédia é certa quando nós levamos a nossa vida na banguela. Uma vida sem esforço, sem virtude, uma vida sem prática do evangelho é uma tragédia anunciada. E o diabo é especialista em nos convencer do contrário. Mostrar que a vida fácil é um caminho de felicidade. Que a vida fácil é um caminho de salvação. O diabo é especialista em deturpar a nossa consciência para acharmos que existem muitos benefícios no ponto morto. Muitos benefícios numa vida morna, uma vida mais ou menos.
uma vida mais ou menos cristã. Um pai de família, uma mãe de família mais ou menos comprometidos com seus filhos. Um filho mais ou menos comprometido com os estudos. Um cristão mais ou menos comprometido com a moral. O diabo vai entrando na nossa consciência e nos incutindo este pensamento de morte. Este pensamento que nos leva ladeira abaixo, nos leva para a perdição. Basta olharmos para a nossa sociedade laxista, nossa sociedade laicizada, que tirou Deus do centro. Às vezes, basta olharmos para alguns cristãos frouxos demais, moles demais, mornos demais, para percebermos isto, constatarmos que a aparência de estar economizando combustível ainda nos convence. Estar economizando tempo da nossa vida, deixando de perdê-la dentro da igreja, deixando de perdê-la com a caridade, com o comprometimento com o outro, perdoar os inimigos, ainda dizem isso no século 21? Viver uma moral, ainda pensam nisso no século 21? Viver a fé dentro de uma igreja, submetido às leis de uma igreja, será possível que ainda pensam isso no século 21? É uma consciência amortecida, que vai nos convencendo de que é preciso curtir a vida na adrenalina da descida. E às vezes nós estamos indo para o precipício, estamos indo com o nosso carro, com a nossa existência ribanceira abaixo e nem percebemos. A adrenalina do sucesso fácil, do dinheiro a todo custo, do poder e do prazer, do aplauso que massageia o nosso ego diante das câmeras, nas redes sociais, no jeitinho brasileiro de tirar vantagem em tudo. Aos poucos, queridos irmãos e irmãs, nós vamos cedendo, vamos amortecendo a nossa consciência e pensamos: não preciso engrenar a minha vida na descida, não preciso de renúncia, não preciso da verdade com V maiúsculo, que nos coloca limites, não preciso da virtude, não preciso da religião para viver a minha fé. Deus está em todos os lugares, Deus está em tudo. Deus se parece com uma energia, uma força cósmica, quando muito. Já não precisamos de comprometimento com a religião, já não precisamos conhecer a nossa fé. Basta cultuar a Deus do modo como nós imaginamos, ou o Deus que nós criamos. Não preciso de proibições da Bíblia, da igreja, não preciso dos mandamentos. O importante é ser feliz a todo custo. Este é um pensamento diabólico. O importante é parecer livre, um pensamento diabólico. O importante é curtir o vento na cara enquanto o carro desce. É a sensação do prazer na descida. É a sensação de levar a vida na banguela, e pagamos caro por isso. A nossa sociedade hoje paga caro pelas vezes em que não valorizou a palavra de Deus, pelas vezes que tirou Deus do centro. De repente, já não dá mais tempo de acionar o freio, não dá mais tempo de mudar a nossa consciência corrompida, deturpada, mal formada. Não dá mais tempo de correr atrás daquela conversão adiada, atrás dos valores perdidos, atrás do Deus rejeitado, do Deus engavetado, do Deus tirado do centro. São João, no evangelho que nós ouvimos nesta Santa Missa, nos disse: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Se fosse para condenar o mundo, Deus não precisaria ter enviado o seu Filho. Se fosse para condenar o mundo, Deus não teria preparado a história do povo de Deus se revelando com amor. Deus não teria enviado os profetas, Deus não teria dado a lei. Se fosse para condenar o mundo, Deus não precisaria ter se encarnado, vivido a sua vida oculta, submetido à família de Nazaré. Deus não precisaria ter sido rejeitado pelos homens do seu tempo. Deus não precisaria ter sido crucificado. Deus não precisaria ter morrido no nosso lugar, se fosse para nos condenar. Justamente por causa disso, o mundo já estava condenado. Nós já sabíamos qual era o caminho da condenação. Nós já sabíamos qual era o preço a pagar por nossos pecados. Este caminho nós conhecemos sozinhos.
O gosto do pecado, Adão e Eva conheceram sozinhos, não precisaram da ajuda de Deus. Deus que iluminou a sua consciência, que mostrou o que era certo e errado, que deu a liberdade para ser vivida como um dom, depois foi rejeitado por Adão e Eva. E foi rejeitado igualmente por toda a história da humanidade, tantas vezes continua sendo rejeitado por mim e por você. Então, o problema é que sozinhos nós pecamos. Sozinhos nós conhecemos o caminho da perdição e da condenação. Porém, sozinhos não conseguimos mais chegar ao céu. Sozinhos não poderíamos nos reconciliar com Deus por nossas forças. Nós trancamos o paraíso e jogamos a chave fora com o nosso pecado. Nós nos afastamos livremente de Deus. Não podíamos mais trilhar o caminho da salvação. E é por isso que Jesus precisou vir ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, para mostrar que Ele é o caminho de salvação. Ele é o caminho para o Pai, e não tantos outros caminhos que a nossa consciência deturpada às vezes vai encontrando, vai se perdendo por caminhos tortuosos. A cruz e a ressurreição de Cristo inauguram uma nova história, uma nova criação. Somente pela cruz e pela ressurreição de Cristo, que nós professamos alegremente neste tempo pascal, é que nós somos salvos. Não somos salvos por Buda, não somos salvos por Maomé, não somos salvos pela pirâmide que colocamos na nossa casa, pela benzedeira que procuramos na esquina, não somos salvos pelo político X ou Y que idolatramos, não somos salvos pela filosofia, pela sociologia, pelas nossas categorias humanas, não somos salvos por nós mesmos, somos salvos por Cristo, o Filho do Pai enviado ao mundo para nos mostrar novamente o caminho do céu. Por isso, deixemos, queridos irmãos e irmãs, de colocar a nossa esperança nos políticos, de colocar a nossa esperança nos ídolos do mundo da fama, nos ídolos da TV, de colocar as nossas esperanças nos noticiários, nos famosos que cultuamos, no nosso próprio ego que alimentamos, nas nossas vontades desordenadas. Deixemos de colocar a nossa esperança onde ela não se encontra. A nossa esperança está em nossa fé, a fé em Cristo, morto e ressuscitado pela nossa salvação. Ouçamos a palavra que hoje nos é anunciada. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Que Cristo ressuscitado seja a nossa esperança, seja a causa da nossa salvação. Confiemos nele e coloquemos a nossa esperança de onde pode vir de fato a nossa salvação. Nós pregamos Cristo, Cristo que morreu por nós, morreu em nosso lugar, que veio ao mundo não para nos condenar, mas para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.